Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do nosso Deus. Mais um dia na presença do Senhor, hoje domingo, ansiosos por um culto presencial, mas enfim, seja feita a vontade de Deus, estamos dentro dos padrões e semana que vem, em nome de Jesus, estaremos juntos. Quero orar com você antes de lermos essa passagem que Deus colocou em meu coração, amém? Deus, em nome de Jesus, quero clamar a Ti, Senhor, que a Tua presença seja sobre todos os lares. Pai, que desperta o Teu povo, Senhor, a conectar, ó Pai, a buscar a Tua presença. Deus, que nós tenhamos fome e sede da Tua presença, Pai. Ó Deus, mesmo, Senhor Jesus, somente conectados pela internet, que haja, Pai, o mesmo Espírito, que haja a mesma aliança, que haja uma unidade entre o Teu povo. Clamo a Ti, Senhor, que, ó Deus, nós venhamos, ó Pai, juntos, Senhor Deus, prestarmos cultos a Ti, Senhor. Não estamos, Senhor Jesus, simplesmente cumprindo um protocolo, mas estamos buscando a Tua presença, buscando a Tua face. Pai, em nome de Jesus, eu clamo, ó Pai, que a Tua chama seja assim, acesa, Pai, dentro de nós. Clamo a Ti, ó Deus, que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha tocar em cada um de nós. Que nós venhamos, ó Pai, a termos prazer, Deus. Mesmo sendo através da internet, tenhamos prazer em estarmos unidos, prestando culto a Ti. Em nome de Jesus, meu Pai. Prepara, Pai, prepara cada lar, Deus. Que não haja, Senhor Deus, ó Pai, distração. Mas, ó Deus, que o Teu povo, Senhor, deixe, Senhor Deus, por alguns momentos, ó Deus, os afazeres, que as famílias, ó Deus, busquem juntos, ó Deus, a Tua presença. Em nome de Jesus, que haja prazer, Pai, na Tua presença, Senhor. Ó Deus, visite, Pai, cada família, abençoe cada criança, Senhor. E que, ó Deus, em nome de Jesus, nós venhamos, Senhor Deus, sermos fortalecidos. Ó Pai, que essa palavra de hoje, Deus, venha de encontro com as nossas necessidades. Pai, que venha, Senhor Deus, alimentar, ó Deus, o nosso espírito, ó Deus. E que, Senhor Jesus, venha dar suprimento ao Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quero que você abra comigo, antes de nós falarmos da palavra, antes de lermos, você que ainda não se preparou, chama aí tua família, teus filhos, busque estar reunidos para que realmente haja um prestar de culto ao Deus. Mesmo que você esteja através da televisão, ou seja, do celular, não sei, mas que haja um parar diante de Deus, sabe, um conectar-se realmente com o Espírito Santo, em nome de Jesus. E eu quero que você leia comigo Isaías capítulo 60, o verso 1 diz assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Amém, queridos? Deus está falando aqui conosco, mesmo nessa época de pandemia, onde todos estão ansiosos, desesperados, aqueles que não têm Deus, até mesmo sem esperança, mas Deus está dizendo, permanece na minha aliança. Permanece na minha aliança, porque a minha glória vem sobre ti. Amém? Mesmo que as trevas cobrem a terra, a minha luz resplandece sobre ti. Amém, queridos? É isso que Deus está falando hoje. Então, é importante que você saiba que nosso Deus cuida de nós. Nosso Deus está cuidando da sua casa, da sua família. Tenho certeza que não tem faltado nada. Nesses dias, onde pessoas têm sido mandadas embora, têm perdido o emprego, aqueles que permanecem fiéis na sua aliança, têm conseguido emprego, têm sido admitido nessa época de pandemia. Eu glorifico a Deus, porque nós temos participado disso e nós temos visto o que Deus tem feito nessa época de pandemia. Então, permaneça na aliança do Senhor, porque Deus tem algo para você. Amém? Não perca nada, não murmure, não fale mal, mas que a tua boca possa estar glorificando a Deus. E eu quero ainda ir mais além um pouquinho, no capítulo 61, que diz assim: o Espírito
Senhor Deus está sobre mim. Receba essa palavra. O Espírito do Senhor Deus está sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Senhor da glória. Amém, queridos? Deus nos ungiu para isso. Permaneça firme na aliança do Senhor, porque Deus te ungiu para isso, para levar esperança àquele que está sem esperança. Para levar libertação àqueles que estão cativos, né? Cativos a essa névoa, esse momento, né, onde as pessoas estão com medo, ansiosos. Deus levou você, né? Você precisa permanecer na aliança porque Deus quer te usar para libertar aqueles que estão algemados. Mais um versículo, verso 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Queridos, esse é o Espírito Santo que está sobre você. Ele te ungiu para que você possa dar boas novas àqueles que estão ansiosos. Amém? Que a sua boca, né, o teu espírito, né, possa estar levando boas novas àqueles que estão ansiosos, algemados, cativos. É isso que Deus espera de você. Permaneça na aliança dele, que Deus fará maravilhas. Você verá a glória do Senhor e todos que estão ao seu redor verão a glória do Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos receber a palavra de hoje, o alimento de hoje, mas com o coração aberto, recebendo a esperança que Deus quer colocar no teu coração. Saber que Deus tem um propósito. Amém, queridos? Deus tem um propósito. Não é por nada que nós estamos separados, que nós estamos lá dentro de nossas casas, né? Muitas vezes o meu coração fica entristecido. Falo, meu Deus, não aguento mais, eu quero culto, quero ver a tua glória, quero estar reunido com o meu povo, quero abraçar todo mundo, né? E Deus me fala, né? Quieta esse coração aí, porque ainda não terminei a minha obra. Então, queridos, Deus está fazendo algo que às vezes a gente não está vendo, mas que os teus olhos da fé possa ter a esperança de você permanecer firme na aliança que Deus tem para você, em nome de Jesus, e toda a sua casa será abençoada. Assim é o que eu desejo. Em breve nós estaremos juntos. Saudade, um beijo, fique com a palavra de Deus agora através do nosso pastor. Em nome de Jesus, receba aí. Amém. Boa noite, igreja. Mais uma vez, através das redes sociais, estamos juntos, né, no coração, no espírito. Quero trazer uma palavra hoje que tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo. A última palavra que eu preguei, eu falei sobre alguns fatos, né, do cumprimento da palavra, do cumprimento dos últimos tempos. Nós estamos vivendo esse tempo. E o que é importante nesse tempo a gente ter para que a gente possa passar por esse momento e esperar a vinda do Senhor? Eu quero falar hoje sobre a aliança. Talvez seja uma coisa muito importante a gente falar sobre isso, e para que essa geração entenda um pouco sobre o que é aliança. Tudo que a gente sabe em nossos corações, aquilo que a gente usufrui na nossa vida, é algo que realmente foi ensinado a longa data, né? Aquilo que é ensinado a longa data, ela fica como uma referência nas nossas atitudes, nas nossas ações. E a aliança não é uma coisa muito ensinada nos dias de hoje, até porque quem fala sobre aliança é só o nosso Deus. A maioria das pessoas falam em contratos. A aliança é uma forma de contrato, mas a aliança é mais profunda. Então eu quero falar um pouco sobre isso, para que você tenha paz no seu coração, para que você tenha esperança. É necessário que você mantenha as alianças que você fez com Deus. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu queria orar para que Deus fale em nossos corações sobre esse tema, para que isso seja revelado no coração nosso e a gente aprenda a valorizar ainda mais, a partir desse momento, dessa palavra, o que é uma aliança com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que estamos na Tua presença, esperando, Pai, que o Senhor continue a falar, o Senhor continue, Senhor Deus, a nos encher com as Tuas palavras, com o Teu contrato, a Tua aliança, ó Pai, que vai nos levar, Senhor Deus, a uma eternidade.
Eu sei, Pai, que há sobre a terra um povo, Senhor Deus, que não se importa com a Tua presença, aliás, desdenha do Senhor. Mas nós somos o povo da aliança e que essa palavra também chegue ao coração daqueles que não têm entendido o que é ter uma aliança contigo. Revela-se, Pai, nesse momento, nessa pequena palavra, no coração de cada pessoa que ouvir isso. Verdadeiramente que isso seja muito importante, Pai, para a salvação de vidas sobre a terra. Não há outro propósito, Pai, do sangue da sua aliança derramada na cruz, que não seja a restauração e a salvação dos filhos que foram embora, que quebraram a sua aliança com o Pai. Por isso hoje, Senhor Deus, nos ensina através da sua palavra o quanto é importante estar embaixo de uma aliança eterna contigo, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar, hoje nós vamos navegar muito na Bíblia, porque para que a gente possa entender sobre aliança, nós vamos ter que pega a sua Bíblia aí, ou então pega a sua caneta, seu papel, marca essas palavras para você ler com cuidado, se você não está com a Bíblia, se você não está num lugar que você tem essa facilidade. É muito importante que você estude sobre essa palavra, que você faça o seu estudo sobre a aliança, para que você possa entender o quanto Deus trabalha apenas por isso, né? Então, eu queria fazer uma pergunta antes de a gente começar a navegar sobre a palavra de Deus, dizendo sobre o que Deus fala sobre a aliança. O que é que você entende sobre a aliança, né? A aliança é a única forma de você estabelecer uma relação confiável. A aliança hoje, nós podemos dizer que tipo de aliança nós temos sobre a terra hoje? Vou dar um exemplo simples. Uma pessoa que aluga uma casa, ela tem um contrato. E esse contrato reza tempo determinado, reza os direitos, né, as obrigações daquele que aluga. Nesse contrato também estão ali descritos os direitos e as obrigações daquele que tem o imóvel. E toda a aliança desse negócio acontece nesse papel. E esse papel dá segurança de que a pessoa que está dentro do imóvel, ela vai poder usufruir de tudo aquilo ali, claro, cumprindo as suas obrigações. Nossa geração é uma geração que ela não conseguiu ser treinada em cima da Bíblia. Nós precisamos separar eu amo Deus do eu entendo Deus. Porque tem muita gente dizendo, eu amo Deus, Deus é maravilhoso, mas não sabe nada a respeito, nunca leu o contrato. A palavra de Deus é um contrato entre Deus e seus filhos, entre Deus e a humanidade, entre Cristo e aqueles que vão ser resgatados. Então, assim, a gente precisa entender um pouco sobre isso, porque só para você ter um quadro de como essa geração nossa, ela não entende o que é aliança. Por exemplo, os fóruns, né, e os juízes estão abarrotados de processos. Sabe por quê? Porque os homens são infiéis nas suas alianças. Os homens não cumprem as suas alianças. Os homens não estabelecem, eles não trabalham mais por uma questão. Antigamente a gente tinha a história do fio do bigode. O cara dava uma palavra, aquilo ele morria, mas ele cumpria a palavra dele. Uma geração antiga sabia que era cumprir uma palavra, ele perdia valores, ele perdia dentro daquela aliança que ele fez. Às vezes eles faziam uma aliança errada, davam uma palavra errada, mas eles cumpriam a palavra. Nós somos uma geração que mesmo com o contrato que a gente assinou, que a gente declarou que a gente quer fazer uso daquilo lá, a gente assumiu aquela responsabilidade, chega no meio termo a gente vai buscar uma justiça, dizer não, eu não quero esse contrato, achei ele muito pesado, porque é uma geração que ela não trabalha sobre a égide da responsabilidade das suas palavras. A aliança é a palavra declarada e ela se torna um acordo, um acerto, ela tem que ser cumprida. Toda palavra lançada é captada pelos céus, ou ela é captada pelos céus das trevas, ou ela é captada pelos céus do Senhor. Então, por isso que a gente fala que a palavra tem muito poder, porque nossos contratos no mundo espiritual são escritos, ou são guardados em cima da nossa fala, daquilo que a gente declara. A pastora Clemente tem falado, sempre declare boas palavras, não reclame, não solte palavras desnecessárias, porque o inimigo, nem estava na minha palavra, mas eu quero abrir um texto que sempre me chama a atenção, de Provérbios, capítulo 20, veio a minha memória aqui agora.
Provérbios não, Eclesiastes, capítulo 20. Esse texto é um texto que me chama muita atenção em relação a Eclesiastes 10, 20. Ele diz assim: não critique o governo, nem mesmo em pensamento, e não critique o homem rico, nem mesmo dentro do seu próprio quarto, pois um passarinho poderia contar a eles o que você disse. Tem uma tradução que ela fala assim: aquele que tem asas daria voz às suas palavras. Né? Eu quero pegar essa tradução na Bíblia, em outra... aqui. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves do céu subiriam levar a sua voz, e os que têm asas daria notícia das tuas palavras. O que é que tem asa? O que é que realmente tem asas nos céus? Por que esse texto foi escrito? Porque as suas palavras, o som que nós estamos ouvindo em qualquer lugar, ele tem uma frequência que ele não se dissipa. Os estudos que foram feitos sobre o som, ele propaga-se na eternidade. Então, toda vez que nós lançamos uma palavra, nós estamos lançando um contrato. Eu vou estar com você, eu vou caminhar com você, eu vou orar por você. Quando você for falar, eu vou orar por alguém, se certifique de você sentar em qualquer lugar e orar. Porque são pequenos contratos que vão criando a infidelidade do nosso coração. E a nossa alma, ela é vacilante. E nosso espírito vai guardando essas palavras, vai guardando essas quebras de aliança. E dentro do nosso espírito nós vamos enfraquecendo. Porque quando um homem ele é justo, quando ele mantém os seus contratos, ele tem força no seu espírito para dizer: eu ando dentro de uma aliança. E muitas vezes a gente faz alianças com pessoas que a gente vai levar prejuízo. A gente faz aliança com pessoas que nos criticam. A gente vai tentar ajudar alguém, esse alguém critica você, esse alguém acha os defeitos em você. E você fala: mas eu só quis fazer o bem para fulano. Eu só quis ajudar, eu quis estar ali junto naquele momento de dificuldade. Eu sofri as dores da sua casa, dos seus problemas. E a pessoa vem e ela começa a te criticar. Uma das razões que eu tenho visto, né, que é muito difícil do ser humano quebrar as alianças, porque o ser humano, em geral, assim, a primeira aliança que a gente tem é com os pais. Quando um filho quebra a aliança com os pais, ou o pai quebra uma aliança com os filhos, porque não são só os filhos que são irreverentes, nós temos uma geração de filhos irreverentes, porque nós tivemos antes uma geração de pais irreverentes a Deus. Eles eram trabalhadores, eram honestos, mas cheios de quebras de aliança, cheios de pecados nas suas relações com Deus. Eles não olharam para o Altíssimo, eles não olharam para aquilo que era verdadeiramente poderoso. Então, os filhos nascem debaixo de uma quebra de aliança, eles vão ser infiéis como os pais são infiéis. E Deus sempre se preocupou que os pais tivessem aliança para que as suas gerações fossem atingidas pela bênção de Deus, pelo cuidado de Deus. E nós vivemos um tempo em que muitos pastores, pregadores, estão falando que é o cumprimento da palavra. Eu creio que a palavra está se cumprindo, que nós estamos nas últimas profecias. Os dias se tornaram tão maus, tão maus. Acho aquela palavra dos homens são infiéis nos seus contratos nos últimos dias. Eu quero passar essa palavra, esse texto veio, eu não quero errar, eu não vai abrir o texto aqui. Nesses dias eu tenho muito falado sobre homens que são infiéis nos seus contratos, que são difamadores de Deus, né? Homens que não guardam suas alianças. É uma geração muito má. Então, assim, não basta o inimigo vir com grande fúria, como Apocalipse capítulo 12, eu escrevi uma palavra aqui, Deus está me dando uns textos aqui fora da palavra, nós vamos obedecer a voz do Espírito. Apocalipse capítulo 12, diz assim, depois, versículo 7, depois houve no céu, depois houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão que combateu junto com eles.
Mas o dragão foi vencido e por isso os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados. Aí ele diz aqui, então, versículo 10, ouvi uma voz forte do céu que dizia, agora chegou a salvação de Deus, agora Deus mostrou seu poder como rei, agora o Messias que escolheu mostrou sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que estavam diante de Deus para acusá-los dia e de noite, foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Presta atenção. Toda vez que você anuncia a palavra de Deus, nós estamos fazendo um contrato com as pessoas, nós estamos elegendo, mostrando como que se estabelece um contrato de vida plena. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ter equilíbrio, todo mundo quer estar bem no meio dessa sociedade. Escuta uma coisa que eu vou te falar, Deus promete tudo isso para nós. Porém, Deus não promete, biblicamente, que nós teremos tudo aquilo que o mundo nos promete. A gente encaixou os padrões do mundo dentro da Bíblia e diz, Senhor, se eu não tiver isso aqui, se essa coisa não tiver desse jeito, se isso aqui, o Senhor não é Deus, o Senhor está falhando comigo, a sua palavra não está se cumprindo. Como nossos pais quebraram as alianças com o Senhor, por não conhecer a palavra, por ser uma geração que não lê a Bíblia, uma geração não ensinada biblicamente, nós somos uma geração religiosa. É diferente daquele que foi anos, morreu dentro da igreja, mas nunca abriu a Bíblia. Aquele que foi na igreja passou anos falando do Senhor, até mesmo rezando, fazendo coisas, promessas a Deus, até gastando tempo com Deus de uma forma sem conhecimento, sem ler a palavra. Porque isso inclui muitas coisas da nossa cultura. Analfabetismo da geração dos 30, 40 para cá, muitos pais não estudavam. A própria proibição de ler a Bíblia pela igreja mãe do Brasil, na época. Tanto é que hoje as pessoas têm uma ideia, hoje, no século 21, da maior tecnologia, da maior compreensão de todas as coisas, da maior revelação da medicina, da tecnologia, de tudo que você imagina. Ainda tem gente que fala assim, eu não consigo ler a Bíblia. A Bíblia é muito complicada, tem muitas interpretações. E a Bíblia é muito clara, não matarás, não matarás. Claro que existem coisas que são escritas de uma forma que elas podem acontecer hoje, amanhã ou depois, são as profecias. E tem coisas que a gente não vai entender de Deus, que os profetas falaram por meio do Espírito, num momento de profunda presença do Pai, mas eram homens que tinham dificuldade de expressar plenamente. Mas eu creio que a Bíblia é muito clara em dizer as coisas claras sobre os contratos de Deus. E ele diz aqui... Romanos 1:31. Tá. O texto diz aqui que aqueles que venceram esse dragão, diabo, Satanás, entendeu? Foi aqueles que tiveram o sangue do Cordeiro, ou seja, tem que ter uma aliança com Cristo, um contrato com Ele, né? E eles anunciaram essa mensagem, não só fizeram uma aliança, mas também anunciam essa mensagem. Eles estavam prontos para dar a vida e morrer. Portanto, os céus e vocês todos que vivem nele alegrem-se, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Então, esse texto está dizendo que existe uma influência do mal. O diabo desceu quando desce com fúria sobre a terra, porque existe algo que ele está fazendo para destruir o quê? A obra de Deus, a relação nossa com Deus. A coisa mais importante que eu quero que você entenda é que culturalmente nós entendemos muito pouco sobre aliança. Tem algumas pessoas que têm familiarmente um conceito de certo e errado muito legal. Cumprem suas palavras, mas também eles não têm aliança. Esse é um conceito muito particular, familiar, mas não é baseado em Cristo, não é baseado no conhecimento. Nós precisamos muito entender que a aliança está baseada num conceito de Deus. E eu quero abrir aqui a primeira aliança que Deus faz, assim, com a raça humana, né?
declaradamente, ele está em Gênesis 9, quando houve o dilúvio, Gênesis 9 diz assim: agora eu vou fazer a minha aliança com vocês, com seus descendentes, e com todos os animais que saíram da arca, que estão com vocês, e as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês: prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Então, assim, essa foi a primeira aliança que Deus fez, e não destruir mais. Por que houve uma destruição daquela terra? Se você ler o texto para trás, começando em Gênesis 6, a palavra de Deus vai dizer que a terra se encheu de maldade. O homem ficou totalmente perverso. O que nós vemos nesse tempo? Nós vemos um tempo de profunda maldade em todos os cantos da terra. Claro que a gente convive com gente que trabalha, gente organizada, gente boa, né, vamos dizer assim, mas nós estamos falando da escória da sociedade. Os crimes, os viciados em drogas, os viciados em pornografia, os abusos, as violências domésticas. Nós estamos falando da fome de alguns países, da riqueza absurda de outros. Nós estamos falando de pestes, terremotos, nós estamos falando daquilo que está acontecendo sobre a terra, mas tem uma coisa pior que isso. A gente sempre fala que a pior fome não é a fome de comida. A pior fome do ser humano é a fome existencial de não saber quem ele é, de ele não ter o contexto correto de quem ele é nesse mundo. Por que ele vê isso? Tem gente que passa uma vida muito sofrida e fala assim: Senhor, por que eu vim nesse mundo? Por que eu estou vivo? Essa talvez seja a pior fome da terra, porque as pessoas elas não acham razão para a sua existência. Então elas põem razão em filhos, põem razão em casamento. Quando acaba o casamento, acabou a vida. Quando o filho vai embora, a casa acabou a sua casa. Então assim, nós vamos elegendo o que é importante para nós, para a gente viver sustentavelmente dentro da sociedade nossa. E isso de maneira nenhuma é aliança com Deus. No meio de tudo isso, dessa coisa louca de distorções da terra, de pandemias, de guerra, de tudo, vem a palavra: eu amo a Deus. Eu necessito de Deus. Onde é que entra isso? Eu queria dizer para você que Deus tem uma aliança com a gente. Há uma esperança poderosa para nós, mas essa aliança e esses ambientes, eles têm que ser feitos num contrato. E isso aqui, é um contrato com a terra. Primeiro, ela revela os direitos, aquelas bênçãos que você tem. E também declara que se você quebrar esse ambiente das bênçãos, haverá maldições. Mas não porque Deus quer. É porque Deus sabe que se você não cumprir, porque você abriu mão do contrato, porque você não quer cumprir sua parte, porque você não quer se responsabilizar. Deus não cria filhos meninos. Deus não cria pessoas imaturas. Ezequiel, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre amor. Deus está mudando aqui, eu vou voltar no meu texto lá. 1 Coríntios 13, versículo 11, diz assim: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O texto tem dito que a gente tem que amadurecer. Biblicamente, tem pessoas de 50, 60 anos que são crianças no Evangelho, porque não conhecem nada sobre a profundidade da aliança. Alguém tem que chegar e ler o contrato. Por isso que a mensagem pregada não é a mensagem sua, é a mensagem da palavra, é o contrato. O contrato diz isso, o Senhor prometeu isso, a palavra diz isso, nós nascemos assim, fomos afetados por isso na queda, e depois da queda veio o nosso restaurador, que é Cristo, que quer nos levar para esse lugar. A maioria das pessoas sabem isso de uma maneira muito vaga. No meio dessas entrelinhas de caímos, nascemos num propósito de Deus, caímos em Adão, fomos restaurados em Cristo e agora estamos no caminho da eternidade. No meio desses fatos, desses ambientes de muito tempo,
Existem as entrelinhas de como Deus faz, como Deus age, como Deus exige um posicionamento, como Deus quer que essa geração chegue lá. Então a gente quer pregar que vai ter uma esperança no meio da pandemia, vai ter esperança para quem está no contrato, vai ter esperança para quem tem revelação, para quem está buscando além do comer e beber, além das suas emocionalidades. Deus está querendo uma geração que tenha preocupação com a sua eternidade em primeiro lugar. Se você não se importa em ser eterno, como você vai se importar que os outros sejam? Sabe aquela máxima? Se eu não me amo, como eu vou conseguir amar os outros? Eu não estou falando desse amor de narcisismo, de egoísmo, eu estou falando de querer o melhor para você. Querer o melhor para você não é querer todas as coisas que os seus olhos veem. A gente já sabe que a riqueza, ela é um processo de Deus, é uma bênção de Deus, mas quando Deus não está, nem a riqueza serve como um campo de felicidade. Quando a gente está sem Deus, tudo que Deus prometeu que Ele não está dentro, porque a terra conseguiu, vamos dizer assim, o diabo conseguiu, essa serpente que era sobre a terra, conseguiu reproduzir coisas dos céus sem Deus. Então, por exemplo, fizemos o casamento. Tem um casamento com Deus e sem Deus. O casamento sem Deus, ele arrebenta, ele acaba. Há traições, há um monte de coisa. O casamento sem Deus, ele não permanece. É o mesmo casamento que Deus falou que ele ia fazer com o homem e a mulher. Aqueles que estão na aliança sobrevivem, porque entendem que há uma responsabilidade e tem um contrato a seguir. Não é só amor, não é só cumplicidade, não é só... É uma coisa que está acima disso. Por exemplo, a riqueza foi algo que Deus deu à terra. Os homens conseguiram ficar ricos sem Deus. O diabo conseguiu falar, eu vou duplicar as mesmas coisas que Deus te prometeu, só que quando Deus não está nos espíritos dessas coisas, quando o Espírito de Deus não está sobre isso, até a riqueza da terra nas suas mãos, ela não te traz alegria completa. Você compra as suas alegrias, mas elas não produzem aquilo que Deus quer que você seja. O diabo conseguiu reproduzir muitas coisas, mas ele nunca falou em eternidade para você. Porque se ele falar da eternidade dele, ele vai te amedrontar. Porque a eternidade dele é o lago de fogo, de enxofre, que a Bíblia já disse que prometeu para aqueles que são contrários à lei desse contrato. Né? A aliança de Deus... Eu vou ler aqui, então. Tá aqui. O texto que eu queria ler sobre os homens da nossa geração, que eles não conhecem os contratos de Deus, o texto diz assim, né? Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Nós estamos numa geração que, infelizmente, a gente vai se aceitando dentro do erro. Ah, fulano faz pior do que eu, então eu faço menos. Então, como eu faço com uma intensidade menor, eu firo muito poucas pessoas. Então, isso é aprovável. Isso é regulamentado nas regras da nossa sociedade. Porque tem um cara mal, e tem um cara meia boca de mal. Até que ele é mal, mas ele é bom. Porque a nossa geração foi ensinada através de televisão, de desenhos, de mensagens subliminares, que o mal pode ser que ele não seja tão mal, que ele até faça o bem. Outro dia eu disse sobre isso. Não é? Crescemos assistindo a Bela e a Fera, meu malvado predileto, sei lá. Meu malvado preferido, essas coisas. As crianças nasceram vendo demônios defendendo, criando justiça. Desenhos com seres deformados que praticam o bem. Deixa eu dizer uma coisa para você, nosso Deus não é um Deus deformado. Tudo isso foi uma montagem milimetricamente organizada para o pensamento humano sair da presença dos contratos de Deus. Eu quero voltar aqui um pouco aos meus textos, porque Deus me tirou, mas amém.
que o Espírito Santo esteja falando com você sobre isso. Porque nesses dias de pandemia, nesses dias de crise, o que vai permanecer não é Deus te abençoando de qualquer forma, é você entrando na aliança. Nunca foi Deus abençoando de qualquer forma. E a gente não está pedindo que você saia correndo no meio da rua, abraçando pessoas, pregando a palavra, que você use o meio de comunicação. Eu estava falando ontem no circuito fechado com a Arena, que essa nossa geração, pela primeira vez a igreja está utilizando com força a internet para passar o bem. Porque a internet até pouco tempo atrás só era usada para coisas más. Você vê como que é? O diabo joga uma enfermidade, porque não é Deus que Deus permite, porque a raça humana trazendo o pecado, o cheiro do pecado, traduzindo a vontade do inimigo, a terra se contamina. Tudo isso daí faz parte de uma má alimentação, faz parte de comer aquilo que não pode, faz parte sabe, dos poderes desse mundo das trevas organizado, porque tudo envolve finanças, tudo envolve política, tudo envolve... Uma enfermidade, ela mexe com todo mundo e mexe com os poderes do mundo. Então nós não estamos falando de uma enfermidade por uma enfermidade. Nós estamos falando de uma enfermidade que está mexendo no contexto político do mundo, está mexendo no contexto financeiro do mundo. A gente tem que se atentar que não é apenas uma enfermidade. Existe uma força produzindo um movimento, formando uma coisa, direcionando para um lugar. E é muito importante que a gente entenda isso, senão a gente vai ficar nessa historinha de vai passar, é só vacina que falta. Não, o diabo veio até nós com muita força. Ele quer destruir o que a terra de Deus, os povos que Deus prometeu uma aliança. Olha que Deus fala aqui em Gênesis 12 com Abraão, porque quando Deus faz a aliança de Gênesis 9, ele faz com toda a raça humana. Olha, eu não vou destruir mais vocês. Era uma aliança de não destruição. Agora Deus promete a um homem que dele partiria uma geração e seus descendentes até 1000 gerações, até que a terra fosse julgada por Cristo. Ele diz assim, Gênesis 12, certo dia o Senhor Deus disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá a uma terra que eu te mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu os abençoarei e seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de vocês eu abençoarei todos os povos do mundo. Deixa eu te falar. Os filhos. Apesar de ele chamar um, ele falou, você nessa geração vai ser exemplo para todos esse povo até que o meu enviado venha, até que Cristo venha sobre a terra. Você vai ser a nação, o povo vai começar com você, a tua mulher, com o teu filho Isaac. Vocês serão o resultado de... Alguém olhar para você, vai olhar um contrato de Deus. Isso não quer dizer que Abraão também não teve seus erros. Porque Deus chama ele e ele vai ter um filho com Agar. E por causa disso, Deus ficou 12 anos calado, sem falar com ele, porque Abraão não ouviu Deus direito. Isso acontece com a gente, que a gente quer que Deus faça umas coisas no meio de nós, que é a nossa vontade. Essa geração, principalmente essa, sempre o mundo foi hedonista, porque ele sempre foi visitado pela força de Satanás. Satanás tem umas práticas sobre a terra. Ele cria emocionalidades, desejos mais fortes que princípio. Enquanto os desejos forem mais fortes que princípio, as trevas vão reinar, porque nem sempre o desejo é bom para todos. Às vezes é bom para você, é bom para meia dúzia. Às vezes o desejo é bom para uma cidade, mas não é bom para o mundo. Então, nem sempre aquilo que é bom é de Deus. Olha só que coisa estranha. O bom que a terra quer praticar, nem sempre está o Espírito de Deus em cima, porque até isso foi duplicado. Existe um bom que tem Deus e existe um bom que não tem Deus. E esse bom, ele é para alguns dias, para alguns momentos, para uma festa de uma noite. Uma festa maravilhosa de uma noite gera um filho sem pai, gera um filho brigando dentro de casa, a filha vai embora de casa, ou gera um aborto, ou gera crises emocionais, ou deforma o corpo de uma menina para sempre, quebra o sonho dela. Isso é um bom de um momento. Agora, o bom de Deus é que essa menina conheça alguém. Estou dando um exemplo de jovens.
Que essa menina conheça alguém, case numa aliança, seja feliz e tenha seus filhos, seus pais abençoe. Esse é o bom de Deus e esse é o bom do mundo. Então sempre o mundo tem seus bons. O diabo duplicou as histórias de Deus. E nós, por não ler a palavra, por não ter entendimento, por achar a Bíblia ruim de ler, achar que a Bíblia não é legal, por achar que o nosso conceito é melhor, tanto é que nós temos uma outra Bíblia. Você tem uma Bíblia dentro da sua cabeça, que ela tem coisas de Deus e coisas da sua criação, coisas dos seus achismos, da sua formulação. Aí você diz assim, eu sempre digo isso nos cultos, eu tenho meu pensamento. Eu quero de novo lembrar isso. Qual é o pensamento que você tem que nasceu só de você? Tenho certeza que todo pensamento humano tem uma raiz de um pensador. Alguém já disse isso. Isso já está impregnado no sistema, só você não percebeu. Então, se eu vou seguir o pensamento dos outros, e tudo já foi dito, tudo já foi esclarecido, eu vou ficar com aquilo que para mim é melhor, para mim é mais organizativo, que me dá um começo, um meio e um fim, que é a palavra de Deus. Eu quero muito que vocês entendam que essa questão de aliança é que vai determinar a nossa eternidade. Tudo isso que eu estou falando não é para ser feliz na terra, é para ser feliz na eternidade, é para você ir para um lugar onde que Deus está te esperando, um lugar para você sentar à mesa dele, um lugar onde que o Pai guardou o seu lugar, o Pai está na estrada, olhando se você vai aparecer, a sua cabeça aparece lá no finzinho da estrada, fala, meu filho está voltando, meu filho tem, sabe, eu esperei esse meu filho. E muitas vezes não é o cara que está desviado, não é a pessoa que está na droga, esse nunca conheceu a Deus. Às vezes é aquele cara que senta dentro de uma igreja, que acha que pode pensar melhor que o pastor, que pode pensar melhor que Deus, e está ali e não toca, porque o pior convertido é o convertido dentro da religiosidade. É dentro daquele que conhece meias verdades, aquele que colocou a verdade de Deus num pedaço e a verdade sua no outro, emendando, criando um contrato que ora tem coisa de Deus e ora tem o seu pensamento. Toda vez que você coloca o seu pensamento, você puxa a sardinha para você. E se você puxa a sardinha para você, você vai desagradar alguém. Porque ser justo é ser bom para você e para os outros. E quando você vai se dividir, aí você perde. Você sempre tem que abrir a mão de alguma coisa. Eu quero terminar essa palavra outro dia, para que a gente possa entender um pouco sobre o que quebra a aliança de Deus. Todas essas coisas que eu disse para vocês são coisas que vão... A falta de ensino, a falta de uma verdadeira intensidade para entender Deus é que tem gerado uma geração que gosta de Deus, que ama Deus, que acha que está fazendo a vontade de Deus, porque Ele determinou como é a vontade de Deus. E o pior é isso, que essa geração é tão ensimesmada, tão dona de si, tão produtora das suas coisas, que ela diz, Deus, faz isso. Deus, eu oro por causa disso. Mas as suas orações são orações famintas das suas necessidades, dos seus desejos, do seu crescimento, do seu individualismo, do seu egoísmo, sem perceber. Porque a maior doença do ser humano não é a doença de estar numa cadeira de roda, no câncer, de estar com Covid, até mesmo morrer dessas enfermidades. Não. A pior doença é aquele que morre e não pode ir para um lugar de vida eterna. A pior doença é a doença espiritual, de não entender que a sua vida não é só o seu corpo físico. Nós precisamos clamar sobre esses dias, clamar com força, porque nosso Deus é um Deus que está esperando os seus filhos. E cada dia mais a humanidade vai indo para uma decadência de valores, decadência de falta de contratos, de alianças, porque tudo está baseado no meu direito e não no direito de todos. Existe um movimento na Terra, eu quero terminar sobre isso, que fala sobre essa igualdade de direitos. Também é uma cópia, né? Você tem que dar os mesmos direitos para todo mundo. Não, deixa eu dizer uma coisa. Contrato com Deus tem posicionamento, tem cuidado com o corpo, tem lugar e hora para fazer as coisas. Tudo no contrato de Deus tem uma prerrogativa do pensamento dele. Eu quero terminar com Isaías, que é outro texto que eu não tinha colocado na minha palavra. E glória a Deus, porque se Deus vai mudando, Ele está falando. Quando esse movimento que quer igualdade, né,
os movimentos sociais, não, vamos tratar todo mundo com igualdade, todo mundo tem o mesmo direito. Tem Deus falando a mesma coisa. Só que nós temos que entender que o Criador sabe o que é perfeito. O que o homem faz é emocional. Né? Não existe igualdade na Terra através do pensamento humano. E Deus, ele é um Deus, inclusive é um Deus de meritocracia. Ele é um Deus que salva qualquer um, que ele restaura, ele busca, mas ele é um Deus de meritocracia. Aquele que cumpre tem o direito. Aquele que cumpre vai aos céus. Por quê? Porque Deus precisa que você tome um posicionamento, dizer, eu escolho isso. Isaías 55, no versículo 8 diz assim, o Senhor diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim meus pensamentos e minhas ações estão mais acima dos seus. Então assim, a Bíblia é clara em dizer que não há, de maneira nenhuma não há como você estabelecer a vontade de Deus pelo pensamento humano. Só Deus pode trazer isso sobre a terra. Eu quero declarar hoje sobre você, mantenha a sua aliança com Deus. Leia a palavra. Sabe? Deixa Deus ser seu Senhor. Não é uma coisa de religião, é uma coisa de valores de vida. É uma coisa muito mais profunda, é segurar a sua deformação. Deus é o freio humano. Deus é a realidade que pode trazer o homem segurança a respeito dele. Deus é o Deus que preserva o homem de si mesmo. Porque o homem está jeitosamente inclinado às coisas do mal. Eu quero, antes de orar pela palavra, quero falar agora especificamente com os irmãos da igreja. Antes de orar por essa palavra sobre aliança, quero fazer uma oração, que você faça uma oração de arrependimento em casa. Mas antes eu quero falar sobre os irmãos que têm dizimado, ofertado, mantido a aliança com a casa do Senhor. Eu quero declarar sobre vocês que a aliança do Senhor clama, sabe, diante do altar dele. Muitas vezes você fala, mas a igreja só pensa em dinheiro, alguém pode estar ouvindo, você escuta. Não tem estrutura na terra que não custe. A obra do Senhor sempre foi montada. Jesus, quando foi questionado, tanto é que quem entregou Jesus foi o homem da sacola do dinheiro. Né? Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Né? Ele entregou Jesus, né, aos fariseus, à corte romana, justamente porque houve uma proposta financeira para ele. Jesus, quando foi cobrado sobre os impostos, ele pescou um peixe, e na boca do peixe havia um imposto que ele pagou para César. A igreja sempre vive, no mundo se vive com recurso. Só que, diferente dessa ideia que todo mundo tem, quebrada de aliança com Deus, nossa aliança é porque a gente reconhece que o tudo vem de Deus. Não é os 10% que a gente dá. Tudo é Deus na nossa vida. Nós respiramos Deus, mesmo que a gente tenha nossas falhas, não significa que sejamos perfeitos. Mas nós queremos estar com Deus de qualquer jeito, é um desejo que há em nosso coração. Não é uma ideia, é um desejo. Aí nós entramos no desejo. Quando um ser humano se converte a Cristo, se entrega a ele tem um desejo. Aí ele tem esse desejo que as pessoas têm das suas realizações lá no mundo, nós temos para realizar na obra. Então eu quero declarar a você que tem dizimado, ofertado, buscado a igreja, ela está fechada nesses dias, falando assim, eu quero ser fiel financeiramente às coisas da casa de Deus, eu quero contribuir para a implantação do reino. Que Deus seja fecundo com vocês, que Deus os proteja, que Deus guarde no seu corpo, na sua saúde, na relação dos seus filhos, no seu futuro, nos seus sonhos, na palavra que Ele lançou sobre você, no seu propósito, no seu chamado, no seu id. Deus vai te sustentar sempre. As sementes não são de hoje só. Você está plantando uma semente para as suas gerações. Amém. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, declarando, Pai, sobre a casa de cada um. Repreenda o devorador, o mal. Repreenda aquilo que o Deus pode trazer, Senhor Deus, momentos difíceis. Mas dá aos seus filhos, Senhor Deus, a proteção do Senhor em cima da aliança que eles têm tido. E é claro que uma aliança não é feita só de dinheiro.
Não adianta você dar dízimo e oferta nas igrejas e ter uma vida pecadora. Você precisa ser íntegro com Deus. Cumprir o contrato. Eu quero orar por duas pessoas agora. Eu quero orar pela igreja. Mas antes de orar pela igreja, quero convidar minha esposa, vem aqui comigo nesse momento. Eu quero orar. Pode ler. Quero complementar, né, que, como ele disse sobre, né, que Deus, ele tem sido fiel conosco, sempre. Mas essa palavra é maravilhosa, né? Ele nos convoca a mudar de atitude. Então, em 2 Crônicas, eu quero ainda complementar com isso aqui, capítulo 29, verso 10, aqui há um fechamento. Nós precisamos nos resolver a mudar de atitude. Ele diz assim: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes, para ser seus ministros e queimadores de incenso. Amém? E, queridos, o que Deus está dizendo para nós? Nós precisamos estar o tempo inteiro, seja na sua casa. Levanta um altar na sua casa. Queimar incenso, quando fala de queimar incenso, fala das nossas orações. E quando lá em Apocalipse, né, o anjo se apresenta para Deus com o cálice dos incensos, né, ele fala sobre que são as orações dos santos. Então, que a sua oração esteja lá. Amém? Amém? Nós precisamos levantar um altar de adoração, de oração nas nossas casas. Porque a ira do Senhor precisa se desviar. Amém? E eu quero te dizer mais uma coisa. Você que tem sido fiel e você que não tem sido fiel, ainda há tempo. Porque Deus, eu quero ainda complementar, Isaías 64, diz assim no verso 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Esse é o nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Você precisa estar firmado, confiante em Deus. Aqueles que confiam em Deus, eles entregam seus dízimos, suas ofertas, porque estão confiantes. É Deus que está me dando. Amém? Aqueles que confiam em Deus são parceiros dele. Então entregue seus parceiros. É Deus que está me dando. Deus está trabalhando por nós. Eu tenho visto isso perfeitamente todos os dias. Deus tem sido fiel. Eu falo, Senhor, meu Deus, eu não mereço. Mas é imerecido mesmo. Tudo que nós fazemos ainda é pouco para Deus. Deus trabalha por aqueles que têm aliança com Ele. Essa é a palavra certa. Com aqueles que têm aliança verdadeira com Ele. Amém, queridos? Então eu te convido nesse momento a fazer primeiro uma oração de entrega, de aliança verdadeira com esse Deus. Amém? Amém? Então ore comigo assim, repita essa oração. Senhor Jesus, eu quero, Deus, nessa noite, ó Deus, refazer a minha aliança, Pai, contigo, Pai. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade, ó Deus, de tocar em mim, Senhor. Para que eu seja, Senhor Deus, fiel, Pai, em todo o tempo. Sim. Seja fiel, Senhor Deus, a partir dos meus pensamentos, Senhor. Eu não vou pensar coisas erradas. Eu vou descansar em Ti. Eu quero ter esperança, Pai, no meu coração, Deus. Senhor, que, ó Deus, o meu coração, Senhor, todos os dias, venha estabelecer a aliança contigo, onde eu estiver, Pai. Mas eu quero começar aqui na minha casa, Deus, com os meus filhos, com meu cônjuge. Eu quero estabelecer, Pai, a aliança, a fidelidade da oração, Pai. Eu quero, Deus, que as nossas orações estejam nesse incensário, Pai. Oh, Pai, tem de misericórdia, porque muitas vezes é tão fácil esquecer, meu Pai. É tão fácil distrair com as coisas do mundo, Deus. Mas nessa noite, Pai, nós fazemos, ó Pai, a oração do arrependimento. Perdoa-nos, Deus, por negligenciarmos, Pai, quem nós somos. Por negligenciar, Pai, quem o Senhor, ó Pai, foi por nós, Pai. O Senhor nos escolheu, Pai. Perdoa, Deus. Mas, Senhor Jesus,
estabelecemos hoje a nossa aliança contigo, Pai. Verdade. De sermos fiéis, Pai, em nome de Jesus, Verdade, Pai. Espírito Santo. Com as nossas orações, com os nossos dízimos, Sim, nossas Espírito ofertas, Santo. Pai. E, ó Deus, deixar que resplandeça a Tua luz sobre nós, Sim, meu Pai. para que nós possamos levar liberdades ao cativos, Sim, ó meu Deus. Pai. A boa palavra alcançar, Verdade, Deus. Espírito Santo. Porque assim o Senhor nos convoca nessa noite. Sim, Espírito Santo. Obrigada por essa palavra, que ela ache guarida em cada coração. É verdade. Que ela ache, Senhor Deus, terra fértil, Pai, em cada coração, Sim, Deus. Para que ela possa frutificar, Senhor Deus. Dar bons frutos, ó Verdade, Deus. Espírito Santo. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem trabalhado por nós. Sim, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Pai, eu quero Amém. colocar diante do Senhor, Pai, essa igreja, Pai, a Sim, igreja Deus. do Brasil, do mundo. Amém, Ó Deus, Jesus. essa igreja que está fora da igreja. Oh, Hoje, Deus. Senhor Deus, que não pode ir aos Oh, cultos. Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus, Pai. Tira a letargia do coração. Em nome de Tira o Jesus, meu Pai. espanto do coração, o Em nome espasmo. de Jesus. Tira o medo do coração, Senhor Deus. E, Pai, que aquele que ouviu essa palavra, Senhor Deus, que de alguma forma está afastado dos seus caminhos, que não entende, Senhor Deus, o caminho da volta, que não se acha que não tem mais conserto. Pai, que haja arrependimento nesse coração, que haja declaração desse arrependimento. Amém. E que eles possam voltar, sim, à casa do Pai. Amém, Jesus. A misericórdia do Senhor é grande, o amor do Senhor é grande, mas Ele quer que a gente conserte os caminhos quebrados. E Ele nos ajudará. A palavra diz que Ele aplanará os caminhos, os montes, os vales, para que a gente passe numa terra segura. Nenhum trabalho do ser humano é sozinho. Todo trabalho individual é uma ignorância aos céus. Todo trabalho pessoal sem a vontade de Deus, toda vontade de acertar sem a presença dEle, é arrogância, é orgulho. Que a gente saiba que nos fundos de poços de cada pessoa, na amargura do coração de cada pessoa, ou na alegria de cada pessoa, ainda assim Deus tem que estar presente para validar qualquer coisa. Nosso Deus é o Deus que valida a riqueza, que valida a alegria, a boa família, que é o Deus que está em todos os lugares. Em nome de Jesus, Pai, que as pessoas não validem as suas vidas sem Deus, através do seu sucesso, através das suas organizações, que as pessoas possam validar Deus no meio de tudo isso. Amém. Que eles possam saber que eles não são produtos do nada. Como é que tudo pode vir do nada, como a ciência nos ensina, Pai? Isso é um absurdo ensinado na Terra, Pai. Se nós somos tão complexos, se nós somos tão capazes, é porque nós saímos de uma fonte muito mais poderosa que essa. Faz com que essa geração, que a nação do mundo, volte o rosto para Ti, Pai. Amém, Jesus. Que clame ao Senhor, que se arrependa dos seus maus caminhos, porque o que é pecado, Pai? É não reconhecê-lo como Senhor. A Tua palavra em João diz que o Espírito Santo viria à terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E do pecado porque não creem em mim. O maior pecado da humanidade é não dar glória a Deus sobre tudo que acontece sobre a terra. É verdade. É não crer que todas as coisas foram criadas por Ele e por meio dEle. E que sem Ele nada se fez. Eu quero declarar em nome de Jesus essa igreja, a igreja individual, a eclésia que eu tenho pregado nesses dias. Que essa igreja vai sim, Senhor Deus, cumprir o seu propósito, ser chamada. Estamos nos últimos tempos. A palavra de Deus mostra isso, não é sentimento humano. As profecias estão se cumprindo. Por isso, Pai, que haja tempo para todos se chegarem a Ti. Amém, Jesus. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é rico em perdoar. É verdade. Que o Senhor é longâmino como os frutos do Espírito, Pai. Abençoa, Pai, a sua casa. Abençoa, Senhor Deus, o seu povo. Abençoa, Pai, aquele que está ouvindo. Amém. Receba essa bênção. Receba sobre Ti a glória de Deus. Amém. Porque Ele é Teu Pai, Ele te ama. Não é o tanto que você o ama que determina o tanto Ele vai te dar. Amém. Você já recebeu tudo porque é Ele quem te ama. Amém. Mas abre seus ouvidos, abre seu coração. Seja humilde, deixa Deus falar contigo. Amém, Siga Jesus. o contrato, siga a aliança. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deixa eu falar com vocês para terminar.
Estou com muita saudade. Essa semana nós vamos fazer reuniões com os pastores, vamos ver como que está o quadro da nossa cidade e vamos ver se a gente volta ao culto presencial. Nós não queremos desafiar dizendo que a gente tem fé, porque a gente sabe que lida com o inimigo físico. Sei que Deus está nos protegendo, não é que vai nos proteger, já está nos protegendo. O problema é que eu não penso só em mim, eu penso em todos. Então, assim, eu preciso ter paz sobre isso. Vou colocar um vídeo curto nas nossas redes, nos nossos WhatsApp, e eu quero, assim, um compromisso contigo, porque eu quero voltar aos cultos. Mas a gente bem sabe que todo mundo que vem ao culto andou pela cidade inteira, se relacionou com todo mundo. Então, o meu medo é que amanhã alguém fique enfermo dentro da igreja e coloque sobre a igreja a responsabilidade desse culto ter ter gerado a enfermidade em alguém. Então, assim, se vocês estiverem comigo nisso, cada um assumindo sua responsabilidade a respeito disso, nós vamos estar juntos, vamos estar cultuando. Amém? Deus abençoe você poderosamente. Quero dar um recado, né? Nós estamos preparando um bazar, será feito tudo nos conformes, assim como você vai entrar numa loja, precisa passar a mão, né? Passar álcool em gel, entrar de poucas pessoas. Nós estamos preparando um bazar para você, mulher. Então, você que quer participar com doações, talvez você tenha roupa ali que você não serve mais para você, mas pode servir para alguém. Sapatos, semi-joias, bolsas, pode ser joias também. Enfim, você que queira, né, compartilhar esse momento conosco, nós faremos na primeira semana do mês de agosto. Então, você, mulher, está convocada. Homens também, né? Homens também, né? Porque vamos aproveitar esse momento, né? E abençoar e sermos abençoados, né, queridos? Estou com saudade de vocês, mulheres, estou com saudade da igreja também. Não vejo a hora desse negócio acabar. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Um abraço. Amém. A todos.